você certamente aprendeu a dirigir em um carro que tem um câmbio manual. Para falar a verdade, a maioria da população aprendeu a dirigir um veículo com câmbio manual. Porém, alguns fabricantes estão literalmente abandonando este tipo de transmissão por estar ficando obsoleta no mercado. E de fato não querem nem saber mais do câmbio manual. Mas o porquê que isso está acontecendo? Então, bora entender melhor no vídeo. Fala galera, beleza? Sou o engenheiro Marcelo Henrique do canal Electric Mac, que te ajuda tanto na elétrica quanto na mecânica. Quando você vai comprar um carro 0 km, você tem que escolher se você quer um câmbio manual ou até mesmo um câmbio automático. Isso em alguns veículos de entrada, pois muitos veículos só têm a opção do câmbio automático. E esse realmente é um ponto bem delicado, pois a gente pegar aí uns sedãs médios ou algumas SUVs, literalmente não tem mais o câmbio manual e apenas aí estão adotando apenas o câmbio automático. Ou seja, o câmbio manual está literalmente perdendo espaço no mercado, e esse aí é um ponto que agrada a alguns, mas não agrada aí uma outra parcela aí da população que realmente curte o câmbio manual. Mas nesse vídeo nós vamos entender o porquê que o câmbio manual está literalmente sendo aposentado no mercado. Mas antes eu só te peço duas coisas: para deixar o like no vídeo, pois isso vai nos ajudar muito jogando esse vídeo lá para cima, e também deixando a sua inscrição caso esse vídeo seja interessante para você, e isso vai nos fortalecer também, e eu só tenho a te agradecer. Valeu! E na verdade, algumas montadoras literalmente já estão abandonando o câmbio manual. Como por exemplo, a Mercedes já não apresenta em nenhum dos seus veículos o câmbio manual, pelo menos veículos novos. E a Volkswagen já informou que até no máximo 2030, mesmo que em alguns países ainda tenha veículos com combustão interna, ou seja, com motor de combustão interna, ela não vai mais oferecer o câmbio manual e de fato vai apenas apresentar a opção com câmbio automático. Ponto, simples assim. Este aí é algumas diretrizes de algumas montadoras que estão realmente focando aí em novas áreas, em novas tecnologias. E um dos principais motivos para as montadoras ou até mesmo a população não estar preferindo mais o câmbio manual é justamente no quesito segurança, pois o câmbio manual a algumas tecnologias literalmente não consegue se adaptar, não consegue se enquadrar ali no câmbio manual. Como por exemplo, a frenagem de emergência, frenagem automática de emergência. Esse é um tipo de frenagem que literalmente é muito mais viável ser aí colocada em um veículo que tem um câmbio automático, pois é muito difícil colocar este tipo de sistema em um veículo que tem um câmbio manual, pois de uma certa forma, como se trata de uma frenagem automática, e sabemos que dependendo da frenagem que você tem que fazer, de fato você vai ter que apertar a embreagem em um câmbio manual ou colocar o veículo ali em ponto morto, ou seja, no neutro. E isso se torna um ponto um pouco delicado na hora de estar aí implementando um sistema de frenagem automática, por exemplo. Então de fato é muito mais viável estar acrescentando esse tipo de frenagem, esse tipo de tecnologia em um veículo que tem aí um câmbio automático. E um outro detalhe que também está fazendo que o câmbio manual venha se aposentar é justamente a preferência do consumidor, que de uma certa forma o câmbio automático te dá assim um certo conforto na hora de você estar dirigindo o veículo, e querendo ou não, de uma maneira ergonômica também é algo super interessante você estar aí com o câmbio automático, pois de uma certa forma você não tem que ficar ali apertando o pedal da embreagem com certa frequência para estar ali andando em um trânsito, por exemplo, trânsito intenso. Você tem que ficar constantemente apertando ali o pedal da embreagem para fazer com que este veículo venha se movimentar. Diferentemente do câmbio automático, que você tem que apenas aí acelerar e frear esse veículo de uma maneira super simples e tranquila, que você não tem aquele esforço da embreagem constantemente ali, no caso na perna do condutor. Então de fato é um ponto super positivo para o câmbio automático, e sim, acaba aí deixando de lado o câmbio manual. E um outro detalhe que também vai fazer com que o câmbio manual venha se aposentar literalmente é justamente com a chegada dos veículos elétricos, que de certa forma não precisa de nenhum tipo de transmissão, a não ser ali apenas um diferencial, que é um ponto extremamente necessário para os veículos. Então sim,
acaba aí literalmente abandonando essa questão toda aí de transmissão ali, de ficar trocando de marcha, pois o próprio motor já faz ali aquela variação de velocidade e você não precisa nem se preocupar com essa questão de troca de marcha, e também não tem aquela questão dos trancos, dos solavancos que apresenta aí nos câmbios, tanto manual quanto o câmbio automático. E de uma certa forma os câmbios automáticos já estão muito mais em conta, muito mais barato, essa tecnologia está muito mais barata em relação a um tempo atrás. Então sim, essa é uma tecnologia que vai dominar o mercado muito em breve. Em alguns países é muito difícil encontrar um veículo que tem o câmbio manual. Então esse é um ponto muito importante sim, que de uma certa forma traz ali um conforto muito maior para o condutor, e esse é um ponto super importante. Mas sabemos que aqui no Brasil a questão aí de mudanças de algumas regulamentações é um ponto super importante que tem feito sim as montadoras estar optando em ter o câmbio automático do que o câmbio manual. Para vocês terem ideia, atualmente o câmbio manual, a venda de veículos novos com câmbio manual é um pouco menor em relação aos veículos com câmbio automático. Então, ou seja, os veículos com câmbio automático sim estão aí literalmente deixando ali o câmbio manual de lado e estão aí literalmente liderando as vendas dos veículos novos. Esse é um ponto super importante. Sabemos que algumas montadoras não oferecem o câmbio automático em alguns veículos de entrada, sim. Mas esse é um ponto super importante, pois segundo a FenaBrave, que é a Associação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores, alguns desses veículos de entrada, se caso não considerarmos os veículos aí novos com câmbio automático, é muito superior em relação aos câmbios manual. Então sim, este é um ponto super importante, pois atualmente diversas montadoras, mesmo nos seus veículos de entrada, já oferecem as duas opções, com câmbio automático e câmbio manual. E outras não, alguns veículos têm apenas o câmbio manual. E sim, esse que de uma certa forma acaba fazendo com que os números do câmbio manual fiquem ali quase em paralelo com os câmbios automáticos. Mas se nós não considerarmos esse veículo, com certeza os câmbios automáticos estão lá no topo, e esse é um ponto super importante, pois mostra a preferência da população para este tipo de veículo. E um outro detalhe é que, dependendo do veículo que você tiver comprado com câmbio manual e se tiver um mesmo modelo que tenha o câmbio automático, pode ser que sim, você tenha uma certa desvalorização deste veículo com câmbio manual. E esse é um ponto sim super importante, super interessante na hora de você for escolher um veículo na compra, pensando lá na frente, quando você for vender este veículo. O câmbio manual sim, ele pode fazer com que este veículo venha a ser desvalorizado justamente por ter o mesmo modelo de veículo com câmbio automático no caso. Então realmente é um ponto super importante que daqui para frente você tem que analisar antes de você estar comprando um veículo novo, ou até mesmo na hora de estar adquirindo um veículo, para saber se você vai conseguir vender este veículo no futuro ali com um preço bacana e você não perder dinheiro tendo aí um veículo totalmente desvalorizado. Então sim, o câmbio manual com certeza vai aposentar e não está muito longe de acontecer. Eu julgo mais ou menos aí em 2030 é o limite aí para que os veículos novos não tenham mais câmbio manual e vem aí apenas com câmbio automático. Isso também dependendo das regulamentações que possam vir aí, referente ao meio ambiente, referente aos veículos que tem motor de combustão interna. Então pode ser que seja um ponto aí super importante e talvez até esse número possa aí reduzir drasticamente caso aí os veículos elétricos ganhem uma certa proporção no mercado. Então sim, os veículos que têm o câmbio manual com certeza estão com os dias contados. E se você gosta aí de veículo com câmbio manual, então você vai ter que literalmente se adaptar e se acostumar com o câmbio automático, pois o câmbio manual com certeza vai se aposentar em breve, vai sair de linha, e isso sem sombra de dúvidas. Mas essa é pelo menos a minha opinião. Porém agora eu gostaria de saber de você, o que você acha dessa questão dos câmbios manuais, se vão sair de linha ou não, se vão literalmente ser aposentados ou não. Lança aí nos comentários que eu com certeza vou responder a todos. E não se esqueça de deixar seu like, e caso esse vídeo foi interessante para você, te acrescentou em algo, se inscreve no canal, pois a sua inscrição vai nos ajudar demais. E não se esqueça também de ativar o sininho, e estaremos aí para os próximos vídeos. Fui!